Júnior Lima, coordenador do ensino médio do COESE, o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Júnior. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes. Né? Bom dia aos presentes. Bom dia ao pessoal que também está assistindo a gente aí pelo YouTube. Assunto delicado, né, Narciso? Verdade. Mas antes de entrarmos diretamente nele, vamos falar um pouco sobre o COESE. Como é que está o planejamento para esse ano de 2024? Amarrado a várias mãos, né? O COESE tem um pensamento extremamente colaborativo. É uma escola, e assim, às vezes eu até repito, falo como pai, né? Minha filha está estudando lá. E a primeira vez que conheci a escola, eu tomei um susto com a quantidade de possibilidades, né? E olha que eu conheço, né, instituições escolares, conheço colégios, assim, muito satisfeito como pai, como coordenador também, né, com os meus pares, a direção extremamente atuante, né, as diretoras, Dona Aparecida é uma baluarte da educação, né, sergipana, guerreira, corajosa, não é? E as meninas à frente também, tanto Carla quanto Márcia. Márcia, inclusive, foi aniversário de Márcia no dia de ontem, né? Parabenizar aqui, ao vivo, a professora Márcia, diretora, uma das diretoras lá do COESE. Então, assim, um ano que promete muita coisa. Qual é a filosofia de trabalho do COESE? A principal filosofia é garantir o direito de escolha. Por isso, há vários caminhos, né, de alta qualidade em investimento. Desde o estudante tem as possibilidades referentes ao caminho da área de tecnologia, TI, robótica, programação, né, o caminho olímpico, as Olimpíadas do Conhecimento. A gente está, inclusive, ansioso com um resultado, né, na Unicamp de um modelo diferente, fora de vestibular, que é o acesso através de medalhas nas Olimpíadas do Conhecimento. E nós já temos a informação de que um dos nossos estudantes conseguiu esse acesso no segundo curso mais concorrido da Unicamp e muito provavelmente ficará entre as 3 melhores vagas. Então a gente está só aguardando essa informação, mas ele não fez vestibular, não é via Enem, é via Olimpíadas do Conhecimento. Olimpíada de Física, Olimpíada de Informática, Olimpíada de Matemática, que é um caminho forte dentro da escola também. Não é o caminho referente aos cursos da área de saúde, dentro das ações com o COESE-MED, e que abarca todo a área, né, referente à saúde, quer seja medicina, quer seja enfermagem, quer seja fisioterapia e afins. Não é? Então, assim, eu muito satisfeito. Um serviço de psicologia e psicopedagogia muito forte também, a quantidade de psicólogos e psicopedagogos também, uma quantidade que eu me assustei, inclusive, por esse acolhimento e inclusão. Então, é uma escola que valoriza todas as escolhas, literalmente, né? Pra gente que é educador, é impressionante. Você me contava aqui em off que já tem 25 anos de estrada, né? Já, sim. E, obviamente, quando você começou, as tecnologias não impactavam tanto na formação dos alunos, das crianças, dos adolescentes. Qual o maior desafio hoje, na sua opinião, enquanto educador, nessa mistura de atenções que roubam a concentração, digamos assim, dos jovens? A tecnologia, ela tem, obviamente, uma função extremamente importante, mas é necessário que a gente tome a frente para a real educação digital, né? A gente muito fala sobre isso. E o pós-pandêmico, né, o que aconteceu com não só essa aceleração em termos de letramento digital dos estudantes e tal, etc., também trouxe ônus, né? Não foi só bônus, né? O grande ônus dessa história toda, além da individualização excessiva, já que a gente estava restrito a um ambiente fechado e tudo era resolvido na base do aplicativo, né? Desde a alimentação a coisas básicas, é o que a tela pode ter provocado, né, na população mundial. E aí a gente precisa ter uma preocupação muito séria com isso em relação à primeira infância, principalmente. A gente vem acompanhando, né, um uso assim, intenso, principalmente numa faixa etária que isso pode ser extremamente prejudicial. Há estudos avançados, né, referentes ao que pode acontecer em relação à amplificação de casos
desde depressão a TDAH e outros tantos. Então, há uma necessidade, ao meu ver, de redução de uso de tela, né? Tanto que os países já estão se movimentando em relação a esse uso em sala de aula, né? Não seria um ambiente adequado para uso de celular, nem de outro modelo de tela. E ali seria, na verdade, um ambiente de proteção do tempo qualificado. Ou seja, espera lá, se a gente não tem como, a educação não tem como regular o fora de sala de aula, dentro da sala de aula, pelo menos vamos propor um tempo qualificado para os nossos alunos e, assim, pelo menos reduzir a média de uso de tela dessas crianças durante o dia. Então, é também uma reflexão a ser feita. Agora, seu amigo defende, né, veementemente a redução total do uso de tela. Eu não defendo contra a educação EAD, mas eu defendo contra a quantidade de horas Que a criança passa na frente de uma tela. Tá um absurdo, né? E a gente precisa sim rever isso de maneira urgente. E acho que o ano de 2024 é um ano crucial para esse tipo de motivação. É um tema que dá uma discussão aprofundada muito boa essa, né? Sim, sim. Júnior, vocês estão propondo à Universidade Federal do Sergipe uma mudança na forma de seleção dos alunos. Que mudança é essa? Já há algum tempo, na verdade, a gente vem debatendo isso, Narciso, e eu vou primeiro explicar um pouco para quem está ouvindo o cerne da situação. Existe um critério utilizado por algumas universidades, né, tanto federais quanto estaduais no país, que é chamado de critério geográfico, também conhecido como bônus regional. O que ele é? Algumas universidades bonificam a nota do Enem num raio ou no estado, seu estado de origem, de 3 a 25% de acréscimo na nota. Por exemplo, um estudante tirou 700, se aquela universidade tem bônus regional ou critério geográfico, e ela tem um bônus regional de 10%, ela acrescenta 10% na nota do estudante, e aquele estudante, pelo fato de ser do estado ou do raio próximo ao estado, fica com a nota final de 770. Esse critério é utilizado, né, principalmente em universidades cujo entorno tenha índices baixos os índices sociais mais baixos, né? Que seja uma população mais carente ou algumas necessidades específicas. Então, o bônus regional e o critério geográfico, ele faz parte das chamadas ações afirmativas. Ele não entra na lei de cotas, ele faz parte das ações afirmativas. E o MEC sempre autorizou isso para as instituições e várias instituições fizeram, tal, etc. No ano de 2019, a gente tinha dois anexos, né, da Universidade de Sergipe, que eram... Estou usando o termo anexo para deixar mais simples de entender, que era o campus de Sertão, né, e o campus de Lagarto. Esses dois usavam o bônus regional e o campus Sertão já usava desde 2015. Então não é uma coisa nova. Estava lá atrás. Lagarto ia para o segundo ano de uso, né? E a Defensoria Pública da União, a DPU, Sergipe, foi provocada por um estudante que se sentiu prejudicada, à época, né, com o bônus. E aí, em tramitação, suspenderam o bônus da Universidade Federal de Sergipe. Aí a pergunta que sempre se faz é a seguinte: por que suspenderam o bônus da Universidade Federal de Sergipe e não suspenderam nacionalmente? A primeira resposta é técnica, porque quem foi provocada foi a Universidade Federal de Sergipe. Mas o problema não reside aí. O problema reside no fato de que outras instituições continuem usando e a gente aqui no estado não possa usar. Isso é um problema, porque nosso estudante está desprotegido. E eu vou lhe dizer por quê. Vou primeiro refletir rapidamente. Nós só temos uma universidade pública, né?
para um estado que, sob o olhar dos índices, né, socioeconômicos, precisa da força que uma universidade tem. A universidade tem um poder de transformação, qualificação de mão de obra, né, da necessidade de trazer tecnologia. É um estado extremamente rico, é um estado que tem várias possibilidades, desde turismo, a parte da economia agrária fortíssima, né, laticínios, fertilizantes, petróleo, energia solar. E a gente está tendo que importar essa tecnologia. E a gente sabe muito bem a força que a Universidade Federal do Sergipe tem, qualificada extremamente que é. Alguém já provocou o Ministério Público Federal, por exemplo, para que de repente ele também possa entrar com ação contra os outros estados ou contra o MEC para regulamentar de vez essa situação? O interessante é que o que se apresenta é que a provocação tem que ser local, contra a IES. Só que existe em tramitação um projeto de lei, que é o 3230/21, e o /21 já lhe diz muito, né, sobre o quanto essa discussão emperrou em algum lugar, e só Deus sabe por quê, né, porque é um projeto de lei de 2021, de um deputado do Amapá, né, a região norte também usa muito o critério geográfico, né, o bônus regional, e que está na Comissão de Educação e não passou para a Comissão de Constituição e Justiça ainda desde lá. Ou seja, ela não está apta à votação, também não foi barrado, mas parou na Comissão de Educação. Então, o quadro que nós teríamos não é uma decisão administrativa que a UFES possa ter, há um impedimento judicial, então. Isso, é um impedimento judicial. Não é o que a gente clama da universidade é que durante o ano de 2024 é um pedido mesmo, um pedido de forças, aí me direciono à população sergipana, não é, a todo o corpo voltado para a educação, né, a deputados, a vereadores, prefeitos, senadores, não é, que a gente precisa mobilizar literalmente, e a Universidade Federal de Sergipe tem um papel muito forte nisso, porque ela pode fomentar em audiências públicas essa situação antes que a gente tenha que discutir por mais um ano o caso e o fato depois que o SISU já passou. Hoje é o dia que sai o resultado do SISU e a gente não tem muito o que fazer mais. Já aconteceu. A gente precisa fomentar isso durante o ano inteiro. Para que esse ano tenha alguma mudança. Para que esse ano a gente consiga fazer alguma coisa. Nós provocamos a Universidade Federal do Sergipe e recebemos um posicionamento do reitor. Vamos assistir e ouvir. Bom dia, Narciso. Bom dia, professor Júnior Lima. É uma alegria muito grande estar dialogando com vocês e com sua audiência aqui na FAM-FM sobre uma temática importante para a nossa instituição, uma temática importante para a sociedade sergipana, diria. A bonificação regional ela não é uma novidade para a Universidade Federal do Sergipe, mas em detrimento da proximidade das matrículas, fruto agora do resultado do SISU, a sociedade sergipana voltou a questionar o porquê que a Universidade Federal do Sergipe não tem aplicado nos últimos anos a bonificação regional. É bom lembrar que a Universidade Federal do Sergipe ela foi uma das pioneiras na bonificação regional. Desde o processo seletivo de 2015 para o campus do Sertão, a universidade usou a bonificação regional e que eu diria foi um case de sucesso, pois na época em que o bônus estava instituído, os alunos oriundos das escolas público e privadas do Sertão tinham uma bonificação e nós tivemos um grande número de filhos e filhas de sertanejos que estavam matriculados ou que foram matriculados na Universidade Federal do Sergipe, no campus do Sertão. Essa prática, considerada de sucesso, ela foi amplificada para o campus de Lagarto no ano de 2019 e, mediante uma ação judicial que ocorreu no período da matrícula desses alunos, na transição de processo seletivo de 2019 para a entrada em 2020, a universidade ela foi impedida de continuar. Na época, a universidade fez um acordo com a Justiça para que os alunos já matriculados pudessem permanecer
e a Justiça determinou que os processos seletivos seguintes não fosse mais utilizada a bonificação regional. Então, seguindo o cumprimento da decisão judicial, os processos que se sucederam, não mais instituímos o bônus regional, e quando assumimos a administração da universidade em março de 2021, solicitamos à Advocacia Geral da União que impetrasse um recurso contra essa decisão para permitir que dentro do planejamento e da autonomia da universidade pudéssemos retomar a bonificação regional. Esse recurso ele foi apresentado à Justiça Federal, melhor dizendo, ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife, em abril de 2021, e infelizmente no ano passado tivemos nosso recurso julgado e foi tendo como resultado o indeferimento do nosso pleito. Automaticamente recorremos para a 3ª instância e o processo hoje se encontra no Supremo Tribunal Federal em Brasília, aguardando o seu julgamento. Em paralelo, fizemos algumas ações a nível do Congresso Nacional, sensibilizando os nossos parlamentares e outros parlamentares de outros estados sobre a importância dessa temática. Estamos acompanhando alguns projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional que normatizam a bonificação regional nas instituições federais de ensino superior. Esperamos que a Justiça possa se manifestar autorizando a universidade a voltar a implantar o bônus e também que essa normatização ela possa ser discutida e aprovada a nível do Congresso Nacional para que assim, tornando-se lei, as instituições que têm ou que possuem dentro do seu planejamento a inserção da bonificação regional para correções de distorções, para melhorias do ponto de vista acadêmico, possam se utilizar dessa ferramenta que, como eu falei, é importantíssima para a nossa universidade e assim a UFES possa retomar a inserção da bonificação regional. Então estamos acompanhando atentamente esse processo e seguimos à disposição da sociedade sergipana para trazer novos esclarecimentos com relação a essa e outras temáticas importantes para a nossa instituição e a sociedade sergipana. Muito bem, obrigado ao professor Walter Joviano, reitor da Universidade Federal de Sergipe, também ao Vitor Belém pela intermediação. Nós queríamos a participação dele ao vivo, mas ele está em viagem, mesmo assim teve a atenção de gravar. Quero agradecer aqui ao Demilson Moura, que mandou mensagem. Ele disse aqui, manda um abraço para toda a direção do COES. O COES é um dos grandes parceiros do sistema poliedro. Obrigado, Demilson, pela audiência de sempre. Meu caro Júnior, então fica a esperança de que as medidas sejam tomadas. Nós vamos acompanhar, inclusive, passar a cobrar aí da nossa bancada federal que tome a iniciativa de poder se engajar nessa luta também. Quero já lhe agradecer a presença e conto sempre com esse espaço. Primeiro, obrigado a vocês por terem nos cedido espaço para debater um tema tão relevante. É importante o posicionamento da UFES e eu lhe repito, é importante que seja dessa vez contundente e óbvio que a gente entende que a Universidade Federal de Sergipe, né, e a universidade e as pessoas que fazem parte dela querem que o bônus regional retorne, né? A gente tem essa intenção, essa né? percepção existe, só que a gente precisa, eu também compreendo que existe, né, toda uma estrutura pedagógica e no ano também administrativa que colocam prioridades, só que eu, mais uma vez, quero aqui trazer um dado para que a gente possa analisar, né, e refletir. Percebam o quanto foi relevante para a região do Campus do Sertão e Glória a presença da Universidade Federal de Sergipe. O bônus foi lançado em 2015. E aí eu faço a reflexão aos ouvintes e a quem está aqui. Olha o boom econômico que vive aquela região. Perceba, a qualificação da mão de obra, o estudante naquela região, a qualidade do estudante, como é que ele está vindo, né, inclusive para o mercado de trabalho. O impacto em vários né, setores. O impacto em vários setores. Olha o que está acontecendo com a região de Lagarto também, ainda não no mesmo tempo, porque Glória 2015, a gente está em 2024, então esse profissional está entrando no mercado, ou entrou no mercado, né, 2022, por aí, ou seja, um boom econômico, e a gente precisa, a Universidade Federal de Sergipe, né? Óbvio que se você me perguntar enquanto educador, eu, Ave Maria, queria a universidade estadual aqui.
que tivesse um campus em cada microrregião e que pudesse multiplicar esses efeitos, né? Pudesse multiplicar essa qualificação, porque o estado cresce muito e Sergipe tem muita matéria-prima, quer seja ela literal, quer seja ela matéria humana mesmo. É muito qualificado o estado para a gente não se indignar e eu particularmente fico muito ansioso com isso. Eu fico porque é uma discussão desde 2020, né? Na anterior à campanha de governador, a gente juntou um grupo forte de estudantes, de liderança de escola pública, estudantes de escola pública e escola particular, numa pauta única. Você entende o que isso é grandioso? Gente de escola particular, alunos de escola particular, alunos de escola pública, né? Para conversar com os candidatos a governo na época. Fomos recebidos pelo governador, o então governador, né? Agora. E a gente entende, era deputado na época, e a gente quer que esse pessoal realmente se engaje. Não tem lógica, não favorece absolutamente ninguém. A gente tem noção de que é uma ação judicial que foi direcionada à UFES, né? Mas tanto Algo esse precisa projeto ser feito. precisa, esse projeto de tramitação de 2021 lá parado na Comissão da Educação não tem condições. Vamos cobrar da nossa bancada. Ele promete a gente retomar este assunto aqui com o posicionamento deles. Tranquilo, meu caro amigo. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço a presença. Vamos tratar desse assunto outras vezes, já que ele não se encerra agora em janeiro, né? A expectativa dessa divulgação hoje só amplia um pouco a abordagem desse tema. E ontem começou o ProUni, né? As inscrições vão até dia 1º de fevereiro. É um tiro curto, então os estudantes que porventura tiverem algum tipo de dificuldade, eu me coloco aqui à disposição. Né? O meu Instagram, prof.juniorlima. Pode mandar o direct, não tem problema, eu respondo, ajudo a qualquer dificuldade. Obrigado, Júnior. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, meu querido. Tenha um bom dia.